é incrível, porque eu fiz um levantamento na pesquisa sobre quantos nomes ela citou. Não só de filósofos, mas de personalidades, de reis, de poetisas, de escritoras, de filósofos, de políticos. 112 personalidades citadas ao longo do trabalho. Ele tem 128 páginas, né, no formato original, e essas 128 páginas estão divididas em 3 capítulos, ou seções, ela chama de seções, né, na obra. E ao longo do tratado, ela está citando e está se apropriando de todo mundo que você imagina. A primeira frase da obra é: a mulher nasceu livre e por toda parte encontra sobre ferros. E aí, rapidamente, uma busca, fui ver que ela está se apropriando de uma frase do Rousseau, que é o grande filósofo do século XVIII, né? Assim, um homem polêmico para as revolucionárias, porque ele vai escrever diversas obras, inclusive dessa citação, que ele fala: o homem nasceu livre e por toda parte encontra-se sobre os ferros. A Ana Rosa se apropria disso, inserindo a mulher, né? A mulher também nasceu livre, a mulher também encontra sobre ferros. Ela não cita diretamente Rousseau, e essa frase está naquela obra O Contrato Social dele, que é uma das mais conhecidas, né, que circulou. Não é por qualquer coisa que ela está fazendo uma crítica bem indireta ao Rousseau aqui nesse texto dela. Por quê? Porque ele vai ser muito questionado pelos escritos dele, contrário à educação feminina, inclusive. Ele vai escrever diversas obras que isso vai estar muito presente, e ele fala em contrato social em homens, em nenhum momento pensa em mulheres, né? Está falando numa sociedade hegemônica e masculina que se perpetuou. Vai ter um sucesso absurdo, vai vender, vai reimprimir a mesma obra milhares de vezes, vai circular o mundo todo e vai causar estranhamento e vai fazer com que essas mulheres se indignem, essa é a palavra. Então, ela se apropria dele logo nesse início. E logo no início, ela já fala do voto, né? Quais são as principais bandeiras defendidas para ela? Trabalho, profissionalização, matrimônio. Ela tem uma crítica muito forte à instituição matrimonial, que, por exemplo, algumas leis, né, faziam que, à medida que a mulher casasse, se ela tivesse propriedade ou se ela fosse dona de alguma coisa, de alguma herança, ela ficava tutelada ao marido, ela não tinha direito a nenhuma decisão jurídica quanto a isso. A legislação vigente, né, como eu disse, a Constituição de 24, que vigora nesse contexto, e o voto, a participação política. Não apenas o voto, mas também a elegibilidade para os cargos públicos. Olha, a mulher não quer apenas votar, mas ela também quer ser deputada, ela quer chegar lá na tribuna, quer discursar. Então, essas são as principais bandeiras. E para cada bandeira, ela vai estar apropriando de alguns nomes muito conhecidos, como eu já disse, Rousseau, Marquês de Condorcet, que é um inglês também muito importante, Stuart Mill, aparece do início ao fim, é o liberal, ela como liberal, ele é o que influencia ela de fato. A gente tem reis e rainhas do mundo, por exemplo, ela vai falar que as mulheres como rainhas já demonstram a capacidade de gestão política de mulheres, Isabel de Castela, né, Catarina de Aragão, rainhas de diversas partes do mundo, e vai falar das amantes reais de alguns monarcas, principalmente franceses, falando que, olha, até mesmo as amantes estão interferindo no universo político, como que nós não podemos opinar quanto a isso, né? E aí a gente vai ter as grandes literatas, né, que ela usa para falar e para comprovar a real capacidade intelectual das mulheres, porque ela reivindicava, George Sand, Madame de Staël, Isabel Urich, Harriet Stowe, que é americana também, que circula muito, mulheres que formaram como advogadas, né, porque existiam, estavam rolando. Inclusive, ela conta um caso brasileiro bem específico, que é de uma baiana. A construção da obra, ela cita não só filósofos, se apropria contrária a algumas dos apontamentos dele, como aconteceu com Rousseau, mas ela também cita muitos filósofos, muitos pesquisadores, muitos o Stuart Mill mesmo, para apropriar a causa dela, né? A história dela, que ela está reivindicando ali, mostra exemplos no mundo de que a inferioridade feminina e que a exclusão das mulheres nos seus direitos políticos era uma exclusão exclusivamente construída pelos homens, né? É uma questão de gênero que a gente fala hoje. Então, ela questiona, por exemplo, na Constituição de 24, tem algumas brechas para que pessoas muito pobres pudessem votar, até analfabetos, escravizados libertos, que fossem considerados cidadãos, né, para aquele contexto, teriam esse direito ao voto. E ela, como uma mulher intelectual, que lia muito, que sabia tudo o que estava acontecendo, para ela o problema maior era a legislação. A legislação, ela cerceia a liberdade das mulheres de exercerem seus direitos, de
de transitarem livremente nos espaços que elas almejam, de poderem votar, de poderem opinar sobre o que está acontecendo, né? Porque ao se dar voto às mulheres, elas acreditavam serem eleitas, e ao serem eleitas, elas iam trazer as outras pautas para serem aprovadas, né? E é o que a gente tem hoje, né? A gente elege mulheres, as mulheres levam as nossas pautas para serem discutidas, e a gente consegue avanço. Então, ela também acreditava nisso. E, como eu falei também, uma recepção que me chamou muita atenção, né? E que reflete essa busca de feministas ao longo da história de retomar suas antepassadas para reivindicar os seus direitos, vai ser o que vai acontecer já na República, na década de 90, que a feminista Julieta, né, do Rio Grande do Sul, no seu jornal, usa do exemplo da publicação do tratado, para mostrar que essas reivindicações eram sim válidas e que elas já vinham sendo colocadas no espaço público há muito tempo. Há muitos anos, né, 23 anos em específicos atrás. Essa busca por experiências passadas também está na Ana Rosa, né? Ela vai retomar a George Sand, ela vai retomar a Madame Stael, ela vai retomar casos passados para legitimar ainda mais aquilo que ela acredita, né, a questão do voto. Isso ainda hoje, né, as feministas vão retomar diversos antepassados. Então, é meio que uma busca por um sororato, né, uma antepassada que te inspire e que faça com que sua luta seja válida. A Julieta provavelmente também não foi um caso, porque ela tinha leitoras, o jornal circulava, esse artigo dela chama A Mulher, quando ela fala isso, e apareceu logo na primeira página do jornal dela. O jornal dela tinha uma tiragem e circulava lá, né, não diária, mas semanal ou quinzenal, mas tinham leitoras, tinha assinantes. Então, isso tudo são rastros que me indicam essa recepção e essa importância para as pessoas que estão ali e que das gerações futuras também.